Muito bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site aqui em Brasília e tenho a honra de entrevistar hoje o ex-deputado e professor Jean Willis, que conversa conosco direto da Europa. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado você, Alisson, pelo convite, por falar mais uma vez para a Carta Capital. Você é Alisson Matos, quem sabe a gente não é parente, você sabe que meu nome é João Willis de Matos, então pode ser que a gente tenha algum parentesco aí, a gente não saiba. Pode ser, porque parte da minha família é da Bahia, enfim, pode nessas andanças da vida, pode ser que a gente tenha de fato, algum parentesco, professor. A você que nos acompanha, eu agradeço pela audiência, convido para se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube, tornar-se membro do clube do canal e assinar a revista impressa para apoiar o nosso jornalismo independente. Professor, o senhor é uma das personalidades mais marcantes dos últimos anos no Brasil, porque foi vítima dessa degradação moral e ética que o Brasil se enfiou nos últimos anos. Eu pergunto para o senhor se, desde que o senhor foi morar fora, na sua avaliação, o Brasil piorou ou a gente tem um suspiro de esperança de que as coisas podem melhorar? Bom, eu respondo sim às duas perguntas, né? O Brasil piorou substantivamente desde que eu saí, e nós temos agora uma esperança de melhorar, né? E não podemos perder essa esperança. E quando eu falo de esperança, eu não gosto muito da palavra esperança, porque a palavra esperança, a esperança está sempre do lado de quem espera que as coisas aconteçam, né? Eu gosto do ativismo, da palavra ativismo, porque tem a ver com a ação de quem constrói os dias melhores. Não basta esperar por dias melhores, é preciso construir dias melhores. Então, desde a minha saída, o país se deteriorou em todos os aspectos. Economicamente, ambientalmente, moralmente, eticamente, esteticamente também, né? A minha saída teve a ver com o amadurecimento dessas forças políticas que levaram a esse arruinamento. Tinha a ver com a hegemonia, com o amadurecimento dessas forças políticas e como elas se articularam. E você disse que eu fui uma das pessoas, nos últimos tempos, uma das vítimas. Eu diria que eu fui uma cobaia, na verdade, de um modelo de comunicação política da extrema-direita no Brasil que me utilizou, claro, por uma série de características que eu tinha. Eu fui usado como cobaia de um modelo de comunicação política baseada na difamação, por meio da mentira, da calúnia, e do assédio, que depois se estendeu a outras pessoas que também, pelas características delas, elas foram também cobaias, e aí a Maria do Rosário foi quase simultaneamente cobaia junto comigo, Érica Pocai menos, mas Maria do Rosário mais, Manuela Dávila, que foi uma das grandes vítimas em 2018, e depois, claro, se estendeu a todo mundo, se estendeu a Lula, se estendeu ao PT de uma maneira em geral, à esquerda, a jornalistas, né? A Patrícia Campos Melo foi vítima, ou seja, esse modelo depois se estendeu como forma de comunicação política da extrema-direita e do bolsonarismo a mais pessoas. E é importante lembrar que essa forma de comunicação política baseada na mentira e no assédio, eu digo que ela pertence à extrema-direita porque ela não é uma característica específica do bolsonarismo. Na verdade, quem deu essa tecnologia, quem, digamos assim, elaborou essa tecnologia para o bolsonarismo foram os grupos de extrema-direitas, como o MBL, o Vem Pra Rua. E até hoje não sabemos quem de fato financiou esses grupos, né? Com todos os estudos que vêm sendo feitos sobre as articulações internacionais da extrema-direita, nessa internacional de extrema-direita que existe, é provável que, sim, eles receberam essa tecnologia de grupos de extrema-direita que estavam se organizando fora do Brasil, como os americanos, da extrema-direita americana, e todos esses conspiracionistas, supremacistas brancos ligados às igrejas neopentecostais cristãs americanas, que criaram o QAnon, por exemplo, que é esse grupo disseminador de teorias da conspiração, os do leste europeu, então Hungria, Polônia, e Rússia, que se organizaram ali, essa extrema-direita, a extrema-direita alemã, espanhola,
e a que tem conexão, mas que está menos conectada, digamos assim, mas mesmo assim está conectada, é a extrema-direita italiana. Então, o que eu posso dizer é que esses grupos, a gente só se deu conta dessa articulação depois, mas naquele momento eles já vinham recebendo informações de como trabalhar, de como produzir esse tipo de comunicação política, e aí sim eles usaram essas figuras-chave como cobaias, como nós, e depois, como eu disse, estenderam a mais pessoas. Aí, junto disso, dessa difamação, desse assassinato político, desse assassinato de reputação política, veio junto a ameaça de morte, concretamente. Eu sofri, além desse problema, que já é por si só um horror você ser submetido a esse tipo de terrorismo, tinha um outro terrorismo que tinha a ver com as ameaças de morte que eu recebia constantemente. E que eu denunciei de maneira muito clara, de maneira muito reiterada, porque eu fiz questão disso, de documentar todo o processo, porque eu sabia que eu precisava deixar memória. É preciso deixar memória para depois a história não ser contada de outra forma. Então, eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal, fiz denúncia quando a Polícia Federal não fez absolutamente nada. Eu busquei a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e fiz uma denúncia aos comissionados. Os comissionados estiveram no Brasil, avaliaram todas as provas, entraram com um pedido de medida cautelar ao Estado. O Estado negou, já sob o governo Temer, ou seja, o golpe já havia acontecido. O Estado negou deliberadamente que eu estava sob risco de vida ou risco de morte, nunca sei agora como é a expressão. E diante dessa negativa do Estado e da vitória de Bolsonaro, e não só da vitória de Bolsonaro, mas da armação da extrema-direita de me relacionar ao atentado que Bolsonaro sofreu em 2018, isso mostrou para mim que, claro, aquele ambiente já não era um ambiente seguro para mim, ou seja, algo se passaria comigo, né? E me mostrou que o Brasil ia piorar drasticamente. Então, a minha alternativa para continuar lutando pelo Brasil e vivo era sair. Deputado, quer dizer, em 2018 nós já tivemos bons exemplos do que poderia se tornar o Brasil naquela eleição. Eu te pergunto se este ano, na avaliação do senhor, a eleição vai ser ainda mais violenta. A eleição vai ser violenta e o louco é que a gente trate isso dessa maneira, né? Que a gente considere que a eleição seja violenta e trate isso como algo normal. Em 2018, ela foi uma eleição violenta porque ela veio num contínuo de violências e de rupturas democráticas que desembocaram naquele ambiente terrível de 2018. Então, nós vivemos as manifestações organizadas, as manifestações parasitadas pela direita, porque elas não começaram com manifestações de direita, elas começaram com manifestações de esquerda, digamos assim, e essas manifestações foram parasitadas pela extrema-direita, que depois passaram a tomar conta delas, né? O golpe contra Dilma Rousseff, disfarçado de impeachment, e, a partir daí, sucessivas rupturas no Estado democrático de direito, através da Lava Jato, que foram enfraquecendo as instituições, a imprensa. E aí eu posso fazer essa crítica muito, muito tranquilamente aqui. Eu sou um homem de imprensa, eu sou um homem de comunicação, sou jornalista, com quase 10 anos de trabalho em jornal impresso, depois trabalhei na televisão, ou seja, eu posso falar tranquilamente desse tema. A imprensa ela foi parte dessa... Ela de alguma maneira, ela criou um terreno, ela normalizou essas rupturas. Então, essas sucessivas rupturas ao Estado de Direito e à democracia desembocaram no assassinato de Marielle Franco, que foi um assassinato político, né? Um assassinato que acontece sob a intervenção do general Braga Neto, que era o general interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, ou seja, ele passou como interventor a ter acesso a todos os dados de todas as polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e sob essa intervenção que foi feita supostamente para melhorar a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, o que era estranhíssimo naquele momento, porque os índices de homicídio no Brasil eram maiores em outros estados e menores no Rio de Janeiro, mas ainda assim Michel Temer, o presidente golpista, o presidente traidor, decidiu fazer isso no Rio de Janeiro. E, ao fazer isso no Rio de Janeiro, e quando faz isso, Marielle é executada sob essa intervenção. Então, o assassinato de Marielle foi
com uma escalada de muitos degraus nessa violência política que vinha desde o golpe de 2016. E a normalização de coisas absurdas, como um contágio, como um contágio de estupidez, que, na verdade, é o contágio fascista. Então, as pessoas que estavam vestindo de vermelho foram agredidas e violadas no seu direito de ir e vir durante manifestações de bolsonaristas e da extrema-direita vestida de verde e amarelo. Então, assim, e o argumento era esse: por que você está fazendo aqui de vermelho? Ou seja, as ruas não são propriedade daquelas pessoas. Tivemos o atentado ao Porta dos Fundos, e o cara fugiu. Tivemos os tiros na caravana do Lula, o assassinato do Modo Catendê. Ou seja, é uma escalada de violência que não era tratada como tal pela imprensa, porque a imprensa não interessava naquele momento, como não interessa em nenhum momento, a vitória do Partido dos Trabalhadores, que segue sendo um partido, apesar de todo ataque, um partido de resistência, e um partido que tem polarizado todas as eleições desde 1989. O PT tem polarizado todas as eleições. Então, vivemos essa escalada de violência e chegamos em 2018. Então, ali, ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado para as pesquisas, não estavam preparadas para o que aconteceu, por exemplo. Quando aconteceram as eleições, uma figura absolutamente desconhecida, inexpressível politicamente, vai para o segundo turno das eleições no Rio de Janeiro, que é o Wilson Witzel. Quem era o Wilson Witzel? Como uma figura como Wilson Witzel passa ao segundo turno das eleições? Então, as pesquisas foram surpreendidas e nós não tínhamos conta de que, subterraneamente, estava acontecendo uma campanha que não estava sob os radares dos meios de comunicação, que era essa campanha subterrânea de difamação, utilizando os grupos de WhatsApp, o Telegram, utilizando as mídias sociais de uma maneira que pegou todos nós de surpresa, que era uma tecnologia política empregada no Brexit, depois empregada nas eleições dos Estados Unidos, e que depois foi utilizada em outros lugares onde a extrema-direita emergiu politicamente. Então, a gente foi pego de surpresa naquele momento. Agora, a gente não tem surpresa, né? O governo Bolsonaro foi um governo de violência. Foi um antigoverno. Bolsonaro não governou, na verdade, né? O governo dele começa como um governo de três cabeças, a cabeça do Paulo Guedes, a cabeça do Sérgio Moro e a cabeça do Bolsonaro, um monstro de três cabeças. E claro, essas três cabeças são as faces da extrema-direita no Brasil. Então, uma extrema-direita que, na verdade, era a antiga direita, mais liberal, interessada na sua agenda econômica e que representa o mercado financeiro, que é Paulo Guedes. Uma extrema-direita hipócrita, como dizer, farisaica, com o tema da corrupção e com o tema da lei e da ordem, que era Sérgio Moro, e uma extrema-direita, digamos assim, mais abertamente nazi-fascista, que é o bolsonarismo, que é esse bolsonarismo. Então, esse monstro nunca governou, na verdade. Bolsonaro não fez o governo, Bolsonaro produziu ao longo do governo inimigos. Bolsonaro não admitiu a oposição política, Bolsonaro não admitiu a dissidência política. Toda a campanha de comunicação do governo Bolsonaro foi uma campanha para produzir inimigos e para tratar inimigos. Então, a gente não pode dizer que houve um governo. Então, a gente não deveria ser surpresa para ninguém que Bolsonaro seguirá utilizando a violência. Estranho é que a gente permita, que a gente aceite que isso se passe, né? Que as eleições, que haja um clima de violência nas eleições sem que as instituições tomem alguma providência. E, claro, eu sei por que isso acontece. Isso acontece porque parte dos militares estão no governo, ou seja, existem pelo menos 3.000 militares ocupando diferentes cargos no governo e militares que estão na ativa, atuando como políticos, como foi o caso do Pazuello, como é o caso do general Braga Neto, enfim, do próprio vice do Bolsonaro, Hamilton Mourão. Ou seja, sabemos, então, que essas pessoas que deveriam zelar pela lei e pela ordem estão invertendo esses valores, estão elas mesmas, sob o discurso da lei e da ordem, promovendo a balbúrdia nas eleições. Porque quando as Forças Armadas põem em suspeição o sistema eleitoral que elegeu Bolsonaro e que elegeu todos os congressistas que são bolsonaristas ou que estão do lado dele, as Forças Armadas estão invertendo as coisas. Quer dizer, sob a acusação de que vai haver desordem, ela está produzindo a balbúrdia. E a produção da balbúrdia tem o interesse de impedir o que as pesquisas apontam agora, que é a vitória de Lula, provavelmente no primeiro turno.
Então, isso para mim, que vai haver violência, vai haver, mas é estranho para nós que a gente considere essa possibilidade, né? E depois do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, do Arruda, torna-se muito mais sério que a gente não normalize isso. Ou seja, que a gente comece desde já a se colocar de maneira deliberada a dizer não. As eleições vão acontecer e nós vamos votar porque nós queremos votar para presidente. Nós queremos votar para presidente. Nós fizemos um movimento de Iretajá nos anos 80 e derrubamos a ditadura militar para termos democracia, para que os militares fossem para a caserna, não se metessem em política. A política é para civis. Então, nós queremos votar pelo mesmo sistema que até hoje elegemos nossos presidentes e que nunca esteve sob suspeição. Não é agora que vai estar. A gente quer... E aí, essa coisa é importante que as pessoas comecem a se colocar, porque o que Bolsonaro e os militares querem, é produzir o terror, né? E terror dissemina o medo e intimida as pessoas. Então, por isso que eu escolhi dar essa entrevista com a camisa do Lula para você. Eu poderia usar qualquer camisa, mas eu fiz questão de usar essa camisa porque nunca a afirmação do meu voto foi importante, né? Nunca dizer que eu tenho o direito de votar nesse cara foi importante, e que eu quero esse cara. E como eu, tem milhões de brasileiros que querem esse cara, inclusive brasileiros que votaram em Bolsonaro em 2018 que sabem o que ele é de verdade agora, que foram enganados pela propaganda dele e pela mentira. Então, é uma coisa importante que a gente não normalize essa ideia de que haverá violência nas eleições desse ano. Tem vários aspectos importantes nessa resposta do senhor, professor, e eu vou destrinchar algumas delas. A primeira pergunta que eu faço, baseado nessa sua resposta, é o seguinte: o senhor acredita que o Bolsonaro tem força institucional para dar um golpe, ou ele vai ficar nessas bravatas para, enfim, fornecer medo às pessoas? Ele não tem, eu não diria que ele não tem força institucional, porque uma parte das Forças Armadas está com ele, outra parte não, né? Os generais palacianos estão todos com ele por dois motivos, e não por acaso muitos são candidatos. Tanto eles quanto Bolsonaro estão com medo de serem responsabilizados pelos crimes que cometeram ao longo desses 4 anos, e não foram poucos os crimes. Os sigilos impostos, esses sigilos são, por si só, um assinte, uma negação do direito à informação ao cidadão, né? A negação do direito à memória, ou seja, esses sigilos têm a função, claro, de blindar esses sujeitos que sabem que cometeram crimes. Todas as ditaduras, todos os governos autocráticos que violam constituições e direitos sabem que podem, em algum momento, ser responsabilizados. Então, eles têm medo disso. Têm medo da vitória do Lula, da recomposição da democracia e do fortalecimento das instituições democráticas, e eles possam ser julgados pelos seus crimes, entre eles o manejo criminoso da Covid-19, criminoso do ponto de vista da corrupção que se estabeleceu no Ministério da Saúde e criminoso no sentido da mentira, da propagação de desinformação que levou à morte de mais de 600 mil pessoas. Isso sem falar nos crimes ambientais perpetrados pelo Ministério do Meio Ambiente, principalmente durante a gestão de Ricardo Salles, né, acusado de tráfico ilegal de madeira, e os assassinatos de lideranças indígenas, e aí a gente bota nessa conta os assassinatos de Dom Philips e Bruno Pereira. Ou seja, o medo, toda essa balbúrdia e toda essa ameaça, essa disseminação tem a ver com o medo de ser responsabilizado. E aí eles querem se eleger, o Mourão quer se eleger senador para ter imunidade parlamentar e não ser julgado de imediato, seguir com a imunidade parlamentar. E, assim como ele, outros tantos. O que eu posso te dizer, Alisson, é que internacionalmente não há ambiente para esse golpe, certo? Em primeiro lugar, o país que poderia apoiar esse golpe no Brasil seriam os Estados Unidos. E o presidente Biden, apesar de tudo, já demonstrou que não tem interesse nesse golpe, né? E os Estados Unidos estão com seus próprios problemas, né? Que é o trumpismo. Então, apoiar grupos golpistas que questionam sistemas eleitorais em países vizinhos ou países sob sua influência é, de alguma forma, fortalecer esse discurso dentro dos próprios Estados Unidos. E Biden enfrentou isso com Trump. Então, os Estados Unidos não apoiam esse golpe, a América Latina não apoia esse golpe, né? Ou seja, principalmente depois da eleição do Boric, da eleição do Petro na Colômbia,
o Alberto Fernandes na Argentina, ou seja, a América Latina não apoia esse golpe e a União Europeia não apoia esse golpe. Então, não tem ambiente. Se esse golpe acontecer, o Brasil vai virar, e não tem como o Brasil virar uma Bielorrússia, uma República de Camarões, esses países isolados, onde tiranos se revezam e o resto do mundo não se preocupa. Não, o Brasil é um continente. O Brasil abriga a maior floresta tropical do planeta. Ou seja, o destino do clima no mundo depende do Brasil. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, para a nossa sorte. Então, um golpe implica em enfrentar essas questões internacionais. Então, eles podem até fazer porque eles são estúpidos, porque eles são violentos, mas não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo, né? Então, uma outra questão que eu acho assim, é que, dentro dessa linha de que eles não querem ser responsabilizados, todos eles estão fazendo essa balbúrdia, essa ameaça às instituições, porque talvez eles queiram negociar algum tipo de anistia, né? Algum tipo de anistia para eles, e principalmente para ele e para os filhos dele, né? Bolsonaro conta também, e ele vive dando mensagem subliminar a essas milícias, né? É inegável que ele armou uma parte da população de maneira por meio dos clubes de tiros e fez isso, digamos assim, embaixo do nariz das instituições. Isso virou um problema porque também os clubes de tiro serviram para o tráfico de armas para o crime organizado, né? A gente sabe disso. Então ele conta também com essa força política, com essa força aí que são essas milícias que podem se mover, né? Mas ainda acredito mesmo que não tem ambiente internacional para esse golpe. Se ele acontecer, ele não vai durar muito tempo. E, sobretudo, eu acredito na capacidade de reação e resistência dessa multidão, desse povo, dessa maioria de brasileiros que querem um outro país de volta. Está todo mundo exausto emocionalmente. A cada vez que esse sujeito fala, mais ele debilita emocionalmente as pessoas, e as pessoas não querem isso. Como disse o slogan do Petro e da França, Marques, as pessoas querem viver gostoso, viver saboroso, sabe? E as pessoas têm uma memória de quando elas viveram saboroso. Elas viveram saboroso na era Lula. É inegável, entendeu? Então, Bolsonaro conta ainda com muita gente, com muitos votos, está polarizada, a eleição está polarizada, porque toda eleição sempre foi polarizada, mas cada vez mais ele perde terreno. Ele vai usar todos os expedientes do qual ele dispõe da mentira, né? Todo esse sistema de mentira, em relação ao qual estamos mais ou menos vacinados, uns mais que outros vacinados, mas eu acho que esse sistema ainda vai ser usado. O Lula tem contra ele a antipatia da imprensa liberal de direita, que apesar de toda a humilhação imposta por Bolsonaro a ela, e ela foi humilhada ao longo desses 4 anos por Bolsonaro, que ofende o tempo inteiro a imprensa livre, essa imprensa ela é antipetista, e como ela é antipetista, ela não disfarça a antipatia, e ela transforma essa antipatia em desinformação, um outro tipo de desinformação, mas é desinformação, e uma desinformação que estabelece uma rede com essa desinformação subterrânea. Então, sim, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo sabem que quando produzem uma notícia enviesada de uma declaração de Lula, estão dando munição a uma rede de mentirosos que atacam as subjetividades por meio das mídias sociais, numa retroalimentação. Ninguém é ingênuo. Todo mundo sabe disso. Eles acham que estão dando apoio para Simone Tebet, mas não é a Simone Tebet que está sendo beneficiada pela cobertura enviesada antipetista da imprensa liberal de direita. É Bolsonaro que está sendo beneficiado. Da mesma maneira que as falas polêmicas para gerar engajamento, ainda que seja por meio do ódio, de Ciro Gomes, que criou em torno de si também uma espécie de seita digital masculinista de esquerda, não beneficia a ele, né? O benefício não é para ele, até porque ele cai nas pesquisas, tem caído nas pesquisas e crescido em rejeição. O grande beneficiado é Bolsonaro. Então, ele não é estúpido que ele não entende isso. Quando ele diz num podcast, de uma maneira absolutamente irresponsável, que o Lula deu o Brasil a Bolsonaro para ele voltar
depois como herói, ele não está se beneficiando com isso, ele está beneficiando o Bolsonaro. Essa é uma mentira escrota por parte do Ciro, porque o PT manteve a resistência o tempo inteiro contra o bolsonarismo. O PT sofreu com o crescimento da extrema-direita. Eu era do PSOL até Lula ganhar os direitos. Quando ele ganhou os direitos políticos, eu pensei na frase do Torquato Neto: eu só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho tempo a perder. O Brasil, a democracia no Brasil está correndo risco, então eu não vou ficar num partido que, felizmente, soube ser maduro, mas até aquele momento não tinha amadurecido, que estava agindo como se estivéssemos numa democracia normal, como se estivéssemos sob uma democracia. Não estávamos, não estamos. Então, é hora de responsabilidade, é hora de que nós sejamos responsáveis. E eu acho que, nesse sentido, o Ciro não é responsável e a imprensa de direita liberal também não é responsável. Em busca da terceira via, desse santo graal, ela vai fortalecendo o bolsonarismo. E isso é seríssimo, porque vou até bater na madeira. Eu sou bicho, eu vou bater na madeira. Se Bolsonaro vence essas eleições, acabou o Brasil. Acabou, e acabou para muita gente da imprensa. Entendeu? Acabou para muita gente da imprensa, que vai ter que pegar o caminho, a porta de saída, porque essa gente é violenta, e essa gente, vencendo as eleições, ela vai dar um passo adiante, ou muitos passos adiante do que já deu agora, em termos de violência, em termos de corrupção, em termos de silenciamento, de intimidação, entendeu? Então, é hora dessa imprensa ser responsável, sabe? O seu candidato tem tempo aí para produzir um candidato até a próxima eleição, mas, pelo amor de Deus, vamos nos livrar do fascismo. Vamos nos livrar do fascismo. Eu quero aproveitar, eu faria essa pergunta mais adiante, mas aproveitar que o professor já mencionou a questão, o papel da imprensa, eu pergunto se, em caso de vitória do Lula, essa relação do PT com a imprensa não vai melhorar. O Lula chamou o Geraldo Alckmin para ser o seu vice, acenou para o Centro Democrático, tem tentado formar uma aliança gigante da democracia contra o autoritarismo. Mesmo depois de passar tudo o que passou com o Bolsonaro, o senhor acha que a imprensa, no eventual governo Lula, a partir do ano que vem, terá uma relação com o PT semelhante ao que tinha na época dos primeiros governos Lula e, posteriormente, da Dilma? Bom, considerando... porque eu vou dar essa resposta com base no histórico dessa imprensa, né? Como eu disse, eu sou jornalista e eu me dedico a pensar a comunicação, fui professor de teoria da comunicação, eu me dedico a pensar o jornalismo brasileiro há muito tempo. Não, a imprensa não vai mudar. A imprensa, ela é atavicamente antipetista. Ela é atavicamente antipetista porque o PT nasce. O PT é um movimento, um partido-movimento, né? O PT é um partido-movimento que nasce dos movimentos contra a ditadura militar, principalmente aqueles engendrados dentro da esquerda católica, orientadas pela teologia da libertação, que é a minha origem, inclusive, a origem da minha politização, digamos assim. Os intelectuais de esquerda, né, os grandes intelectuais de esquerda, do movimento da universidade e o movimento sindical. Então, essas três forças políticas se juntam para dar forma a esse partido, que é um partido-movimento. E, desde então, esse partido-movimento ele vem sendo atacado, claro, porque a imprensa apoiou a ditadura militar, justificou a ditadura militar, escreveu receita de bolo quando foi censurada. Então, a gente não pode esquecer disso. O Globo e as organizações Globo se fortalecem durante a ditadura militar. Os militares fizeram do jornal, das organizações Globo, o seu veículo informal, né? Na verdade, tinham os veículos estatais, que eram, inclusive, menos explícito na propaganda da ditadura do que a própria Rede Globo, do que as próprias organizações Globo. E todos os outros jornais, a Folha de São Paulo, todos eles. Claro que, quando a ditadura recrudesceu com o ato institucional número 5, claro, a imprensa sofreu, Vladimir Herzog foi assassinado dentro da prisão, outros jornalistas foram perseguidos, mas tudo isso parece que se apaga da memória, né? Então, só para te dizer que essa imprensa que apoiou a ditadura, ela foi contra o nascimento do PT, porque o PT era a favor da redemocratização, da Constituinte, da nova Constituinte, da democracia. O Lula perdeu todas as eleições enxovalhado de todas as formas por essa imprensa.
né? Aí ele vence as eleições, a imprensa engole, porque ele acumulou um capital político naquele momento, que fez com que ele se impôs a essa classe dominante. E ainda assim ele sentou com ela e disse, olha, vamos fazer um país juntos. E o José de Alencar era o vice do Lula. O José de Alencar, que era do PR, um partido de direita, que era um industrial. Ou seja, o Lula sempre foi esse cara do diálogo. Ele respeitou essa imprensa, ele respeitou o resultado das eleições, ele respeitou essa imprensa o tempo inteiro. E essa imprensa segue desrespeitando o Lula. Então, pensar que essa imprensa vai mudar é uma ingenuidade. Sabe, assim, eu vou pegar um exemplo paradigmático. Diego Mainardi, eu não vou nem citar, porque é um desequilibrado de direita. Mas vamos pegar a Vera Magalhães, por exemplo, né? Que é uma pessoa que, assim, o antipetismo dela é algo tão atávico, ela não consegue disfarçar. Assim, mesmo quando há algo, quando ela vai noticiar algo correto sobre o PT, você vê o antipetismo ali vazar nas entrelinhas. Então, eu não tenho esperança de que vai mudar. Como também não vai mudar o respeito do PT pela imprensa. O PT vai seguir respeitando a imprensa, o PT vai seguir defendendo a imprensa livre, suportando as críticas, porque democracia é isso, é aceitar ser criticado, e o Lula aceitou não só ser criticado, o Lula aceitou ser difamado. O Lula aceitou toda uma narrativa mentirosa em relação a ele, que levou ele para a prisão, e essa imprensa, apesar do desmonte, do desmascaramento da Lava Jato, mesmo depois disso, a imprensa nunca pediu desculpas, ao contrário, a imprensa fica pedindo autocrítica do PT. Autocrítica de quê? Essa é a pergunta que eu faço. Autocrítica de quê? Se o PT errou em alguma coisa, foi em relação à agenda de esquerda. Nós podemos pedir autocrítica ao PT. Eu posso pedir autocrítica ao PT sobre por que não avançamos em relação às terras indígenas. Por que fizemos Belo Monte, apesar de todos os riscos ambientais? Nós, da esquerda, temos uma lista, mas nós compreendemos, ao mesmo tempo, que Lula, no acordo que ele fez, não seria capaz de avançar tanto, e olha que ele avançou muito, ele não seria capaz de avançar tanto porque ele fez justamente o acordo com as classes dominantes. E as classes dominantes no Brasil são egoístas, antes de tudo, escravocratas, não querem a democracia só serve se estiver beneficiando a elas e sustentando seus privilégios. E ainda assim, Lula conseguiu fazer transformações importantíssimas na estrutura social do Brasil, que estão representadas no Bolsa Família, na política do Bolsa Família, na política de cotas, nos concursos públicos e na universidade, na construção de universidades e institutos federais. Ou seja, isso mexeu na estrutura social. O que eu lamento é um lamento que não tem a ver com o PT, não sei como é que o PT poderia fazer isso, é que muitas pessoas da minha classe social que se mobilizaram assim como eu me mobilizei antes da era Lula, mas meus primos, meus irmãos se foram beneficiados por muitas políticas do PT. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz a mobilidade social, mas eu nunca esqueci que eu fui pobre, que eu bebi água podre, que eu não tinha serviço sanitário em casa, que meu pai abusava de alcoolismo por ser vítima do racismo, por não ter emprego, que minha mãe lavava e trabalhava como doméstica nas casas dos outros. Eu nunca esqueci disso. Eu não quero me apartar da pobreza, eu quero erradicar a pobreza. Eu não me sinto melhor quando existem pessoas pobres. Eu não me incomodo de viajar no avião e encontrar, sei lá, a diarista que trabalha comigo, que passou a trabalhar comigo. Mas, lamentavelmente, muita gente que emergiu, digamos assim, dessa classe C, se identificou com os piores valores, que é justamente esses valores de uma classe média racista, classista, que odeia pobre. Lamentavelmente, aí comprou o discurso da direita e votou em Bolsonaro. Agora arrependidos, claro, porque voltaram à condição de pobres. Bom, por tudo isso, só para dizer isso, que a imprensa não tem moral para pedir autocrítica do PT. Se alguém tem que fazer autocrítica, é a imprensa, por ter ajudado a eleger Bolsonaro. Professor, agora é o seguinte, uma eventual derrota do Bolsonaro, que é o que as pesquisas têm indicado, vai ser suficiente para acabar, ou ao menos arrefecer, esse bolsonarismo latente da sociedade brasileira? Vai ser um começo. O bolsonarismo não vai desaparecer, porque o bolsonarismo tem esse nome, trumpismo, nos Estados Unidos. Esses ismos todos são nada mais do que variantes do fascismo, certo?
e o fascismo existia antes mesmo dele ganhar esse nome, né? E aí esse fascismo ele é eterno, como diz Humberto Eco, né? Haverá sempre esse fascismo eterno. Mas a derrota do Bolsonaro arrefece no primeiro momento. O fato das estruturas públicas saírem das mãos dessa quadrilha e de ser manejada por pessoas competentes, em primeiro lugar, por pessoas comprometidas com a diversidade política, cultural, de pessoas comprometidas com o futuro, já permite que a gente vá reconstruindo sobre a ruína, entre outras coisas, um cordão sanitário em torno desse bolsonarismo. Mas ele não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Essa força... Eu vou usar agora um exemplo da cultura pop. Essa série... O Garotinho diz uma coisa interessante: o mundo invertido, ele sempre existiu, e às vezes ele sangra no nosso mundo. É isso, o fascismo ele está sempre à espreita, né, para sangrar no mundo democrático. Ele é sempre essa força política que pode mover estruturas cognitivas, estruturas do pensamento que transformam as pessoas nesses monstros, né? Nesse sentido, os monstros são todos humanos, no sentido de que eles não são sobrenaturais nem extraterrestres. Os monstros que torturam, os monstros que dizem bandido bom e bandido morto, os monstros que são capazes de entrar numa festa de aniversário para matar uma família inteira, os monstros que são capazes que deixam de enxergar no outro seu semelhante, esses monstros são humanos, e essas estruturas de pensamento elas são engendradas em momentos chaves da humanidade em que entramos em crises econômicas, crises políticas e crises de transformação material como essa que estamos vivendo agora, que tem a ver com toda essa cultura digital, com todas essas tecnologias da comunicação e da informação que estão mudando a face do mundo, assim como a industrialização, a revolução industrial e os meios de comunicação de massa mudaram a face do mundo moderno e todas as mudanças levaram a Europa, por exemplo, a 2 guerras mundiais, né? Ou seja, essas transformações despertam reacionarismo, que aí vira uma coisa horrível, que é você reagir mal às transformações do mundo, às inevitáveis transformações do mundo. Então, olha, não vai haver escravidão de novo. Não vai haver. Ainda que haja resíduo de escravidão em diferentes partes, o mundo não cabe mais uma economia baseada, pelo menos naquele tipo de escravidão. Podemos pensar e lutar contra as novas formas de escravidão, digamos assim, que o neoliberalismo tem engendrado, como, por exemplo, essa questão da uberização e tal. E o mundo já está atento a isso. As mulheres não vão aceitar, a não ser que se estabeleça uma ditadura absoluta como a do Irã e uma teocracia em que as armas obriguem as mulheres a voltar para casa, mas elas não vão voltar. E antes disso terá muita luta, a luta delas e a luta de homens que como elas, não querem essa tirania. Nós, gays, lésbicas, travestis, transexuais, a gente não vai voltar para os armários. Se a gente voltar, vai ser pela força bruta, mas antes de empurrar, a gente vai lutar. Então, ser reacionário é ir contra essas transformações. E, nesse momento de crise, há muitos reacionários, mas os reacionários vão ter que lidar com isso, vão ter que lidar com as pessoas trans. A transgeneridade é uma realidade cada vez mais presente, concreta. O mundo baseado na divisão do sexo biológico e dos gêneros correspondentes está mudando, porque a gente tem fertilização in vitro, nós temos filhos de 2 mães, óvulo de uma na barriga de outra, nós temos 2 pais que doaram seus espermas para diferentes óvulos, ou seja, essa transformação, o mundo está mudando. E que bom que o mundo está mudando, o mundo mudou desde sempre, senão a gente não teria saído da caverna. A transformação do mundo ela é fundamental para a gente e para os nossos filhos. Então, o que passa é que essa força diabólica do fascismo, que é, além de conservadora, reacionária, ela trabalha sobre essas estruturas cognitivas que levam as pessoas a verem inimigos e uma vez que elas veem inimigos e não adversários, elas querem eliminar os inimigos. Professor, eu vou para as últimas perguntas aqui. Eu vou pedir um pouco a paciência do senhor. É o seguinte, a antepenúltima uma eventual vitória do Bolsonaro, o que sobraria de Brasil? Nada. Não haverá país. Não haverá país.
Não haverá país. Aí eu nem quero considerar essa eventual. Claro que a gente tem que se preparar para tudo, mas está tudo claro, as pesquisas apontam que ele não vai vencer. E se ele vencer, acabou o país, porque em 4 anos, olha só, como a força da destruição ela é terrível, né? Essa força destruidora. Pense numa ponte, né? Você construir uma ponte, você leva anos para construir uma ponte, do trabalho do engenheiro que projetou, o arquiteto que desenhou, né, que fez o design, a massa de trabalhadores e máquinas que constroem uma ponte. Aí vem uma bomba em um dia ou uma hora e põe a ponte abaixo, né? Então, a gente nunca pode subestimar a força destruidora, porque a destruição ela é rápida, a construção ela demora. A gente demorou muito tempo para construir na Nova República esse Brasil. Aí passamos pelos governos do Collor, depois do Itamar Franco, tal, Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula, governo Dilma, aí o segundo governo Dilma, metade, a gente construiu o país estava em construção. O bolsonarismo conseguiu destruir tudo isso, da infraestrutura à moral, em 4 anos. A gente vai receber uma ruína econômica, uma ruína ambiental, uma ruína moral, política e estética. Ou seja, ninguém aguenta viver mais nesse ambiente, entendeu? Nem mesmo os canalhas que votaram nele aguentam viver nesse ambiente. Nem a classe média burra, iletrada, cafona, que gosta de comprar só essa parte da classe média, não toda a classe média, mas só essa parte da classe média, nem ela mesma já está buscando saída. Vota, a merda se passa, desculpe as expressões, mas eu tenho que falar claro para o seu ouvinte. Aí, né, quando a merda se dá, ela pode sair, uma parte dela pode sair do país, mas o grosso da população vai ficar vivendo numa ruína, na inflação, não vai, entendeu? Então, eu não quero nem pensar na possibilidade, porque não tem como, não vai existir país. Agora, o que o senhor espera do eventual governo Lula? E, partindo da premissa que ele será eleito, em caso de vitória, o senhor pretende voltar a morar no Brasil e desempenhar as funções públicas que o senhor desempenha hoje aí na Europa? Exatamente. Eu volto, Lula vencendo, eu volto, eu vou fazer parte, eu quero e vou fazer parte da reconstrução. Vamos precisar de muitos braços, como diz uma canção católica que eu cantava na época que eu vivia na igreja. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. O Lula vai precisar de muitos braços, no parlamento, então eu espero que sejam eleitos muitas deputadas e muitos deputados, muitas deputadas principalmente de centro-esquerda, de esquerda e da direita civilizada, mesmo, porque Lula vai precisar dessa atuação, então, pelo amor de Deus, figuras do naipe, do nível de Arthur Lira não podem ser reeleitas, né? Sobretudo depois do papel que ele desempenhou nessa arruinamento do país. Então, Lula vai precisar dessas pessoas, Lula vai precisar de pessoas como eu, como você, de pessoas que também estão dispostas a reconstruir o país, cada um no seu papel, entendeu? Para mim foi muito importante esse tempo, porque foi um tempo de proteção, que eu me protegi dessa violência, porque sim, alguma coisa se passaria comigo, eu tenho certeza disso, por tudo que eu vivi, todas as ameaças que eu sofri, e por todo o protagonismo que eu tive no primeiro momento contra a figura de Bolsonaro. Houve um momento que quem enfrentava Bolsonaro era eu, né? Ele não tinha se convertido ainda em inimigo da nação, ele era inimigo, ele se apresentou como inimigo meu, me convertendo no inimigo, na verdade, da comunidade da qual eu pertencia e depois do espectro político ao qual eu pertencia. Então, foi um momento de proteção para mim, foi um momento de cura, porque me afetou emocionalmente muito, minha saúde mental, todo o processo de ameaça, difamação, de assédio. Então, foi um processo de eu me recompor, de me refazer, foi um processo de aprendizado, foi um processo em que eu desenvolvi uma habilidade que, para mim, hoje é importantíssima e que me dá muito prazer, que é me comunicar como intelectual público através das artes plásticas.
Então, eu volto aparelhado, mais forte, para ajudar o Lula, e sim, eu vou voltar. Eu quero aproveitar essa última resposta do senhor, já que o senhor falou das artes plásticas, e mencionar aqui que no mês que vem o senhor estreia, né, fará a primeira exposição intitulada Voltar a Ver, Voltar a Ler, aí na Espanha. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para que nós, e se há expectativa dessa exposição vir ao Brasil, para que nós aqui também possamos apreciá-la. Bom, olha, na verdade a exposição ela já foi inaugurada, já houve o vernissage, né? Essa primeira exposição ela reúne somente os trabalhos que eu fiz tendo o jornal como suporte, né? Tem uma parte do meu trabalho que eu utilizo só os jornais como suporte, e essa intervenção artística sobre o jornal, ela dialoga com a notícia do jornal. Então, não é só usar um jornal como suporte, mas intervir sobre a notícia do jornal e criar, portanto, um diálogo. E aí tem a ver com toda a minha formação jornalística, com a ideia de que a notícia ela não é transparente, no sentido de que você não é uma janela que você abre, né, para o mundo. É uma janela com um filtro, com um vidro. Então, eu quero dar essa opacidade fazendo essa intervenção. E a Fábrica de Artes de Granollers me convidou para fazer uma oficina com os alunos do ensino médio da cidade sobre esse trabalho que eu faço, né? Explicar para eles essa coisa da desinformação, de que mesmo a notícia num jornal sério, ela é um enquadramento, ela é um recorte, e sendo um recorte, ela constrói a realidade, né? Ela não só reflete, mas ela constrói a realidade. E a intervenção artística busca dialogar e tal. Então, eu fiz essa oficina. Dessa oficina saíram trabalhos dos alunos muito interessantes, que a gente fez uma curadoria, e nós inauguramos um espaço novo na Granollers, na Fábrica de Artes Granollers, que a princípio não era um espaço expositivo, um espaço de exposição, mas que passa a ser com minha exposição. Esse espaço, depois de mim, outros artistas vão expor lá, e sempre o artista que vai expor nesse espaço vai fazer esse trabalho, ou seja, dar uma oficina para alunos, crianças, ou imigrantes, ou seja, fazer o seu trabalho, envolver o seu trabalho. Agora, em outubro, final de outubro, eu tenho uma outra exposição mais completa, com todos os meus trabalhos, num espaço, sim, aí um espaço de exposição tradicional aqui em Barcelona, que chama La Virreina, que aí sim a grande exposição vai acontecer em outubro, essa maior, com todos os meus desenhos. Essa sim, eu devo levar para o Brasil, na minha volta, quando eu voltar. Já tem algumas pessoas interessadas em abrigar a exposição, e aí eu espero levá-la para diferentes capitais. Você mora em Brasília ou você mora em São Paulo? Em Brasília, agora eu estou em Brasília. Então, pretendo levar para Brasília, e aí você vai poder ver em Brasília. Excelente, eu conversei com o professor, com o artista, com o ex-deputado Jean Willis. Eu agradeço imensamente a presença do senhor aqui em Carta Capital e deixo as portas abertas para quando quiser aparecer, se manifestar, a gente está à disposição, tá? Obrigado. Só para dizer também que em agosto, Márcia Tiburi e eu lançamos um livro, se chama O que Não Se Pode Dizer, escrito por nós dois, Reflexões sobre o Exílio. E nesse livro em que a gente se debruça a pensar o exílio, as formas de exílio conjugadas, e é muito interessante. Também você terá informação no momento exato, eu creio que a editora vai entrar em contato para passar tudo. Tá bom, Alisson? E marcamos uma outra entrevista, então, agora, para falar do livro do professor Jean Willis, que tem Matos no sobrenome, talvez a gente seja parente. Agradeço imensamente a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal de Carta Capital, dar o like, compartilhar esse vídeo, porque a gente se encontra por aí. Muito obrigado e até mais. Um abraço.